Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de teoria musical. Nessa aula nós vamos estudar alguns detalhes do louvor à palavra de poder, né, como já havíamos falado na aula anterior, mas com ênfase a canto coral, tá? Então essa aula ela é mais voltada para quem canta nos grupos de louvor ou que está fazendo uma aula de canto, né? Então é interessante você observar alguns detalhes que nós vamos abordar aqui. Não quero dizer que para quem toca, a aula não vai ser aproveitada, porque nós vamos trabalhar algumas coisas dentro de partitura. Então, talvez algumas dicas que eu vou dar aqui sirvam para a sua execução no instrumento também. Se você toca instrumento melódico, né, violino, flauta, saxofone, solos de instrumentos diversos, talvez as dicas que a gente vai dar aqui vai te ajudar na execução da sua partitura, mesmo que ela não seja uma partitura específica para voz, tá bom? Nós tivemos 2 semanas mais ou menos sem gravar nenhum vídeo, né? Porque nós estávamos envolvidos com o evento de louvor que teve agora dia 27, no sábado, e foi uma bênção, tá? Se você não assistiu, recomendo fortemente que você assista esse evento. Está gravado no mesmo canal aqui do Manaim de Guarapari, tá? Foi tratado alguns assuntos da área espiritual, muito pertinentes, né, para quem é do grupo de louvor, instrumentista, algumas coisas da parte técnica também e teórica, né? Foi feita uma abordagem pelo diácono Peter Almeida, que é o responsável hoje pelo grupo do louvor do Manaim de Guarapari, né? Então é um irmão bem capacitado, entende bastante dessa parte de canto coral e foi dado algumas dicas bem interessantes lá. Então os irmãos assistam, né? Se já assistiu, quiser assistir de novo, pode assistir, fica à vontade, tá? Mas se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista esse evento, porque vai te ajudar muito, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para aqui a nossa partitura. Vamos carregar a partitura aqui. Vamos lá. Partitura na tela, vamos só ampliar aqui para a gente poder ter uma visão melhor. E aqui está. Então, vamos lá, né? A palavra de poder, né? Já fizemos alguma introdução, demos algumas dicas sobre leitura rítmica. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, observem aqui, ó, tá dando para ver o mouse lá? Tá sim. Então, observem aqui, ó, tô com o mouse aqui, tá vendo ele balançando aqui, ó, no início da primeira nota. Então, é uma nota pontuada, a nota pontuada, ela vale ela mais a metade dela, isso, exatamente. Então, maravilha, tá certo. Então, seguindo aqui, essa nota ela vale ela mais a metade dela, então aqui ela vale um tempo mais a metade, então ela vale um tempo e meio, tá bom? Aqui a mesma coisa, tá? Uma nota de um tempo mais uma nota de meio tempo. Agora, o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, isso aqui não é da parte vocal, mas é bom para a gente poder começar a ter uma ideia de dinâmica de partitura, tá? Esse símbolozinho de maior quer dizer o seguinte, que essa nota aqui vai ser a nota tônica, tá? Então a gente vai colocar um pouco mais de expressão nela, para dar aquele impulso mesmo, tá? Estou falando isso aqui na introdução porque mais para baixo você vai ver em algum lugar que uma nota ou outra vai ter essa expressão ali, tá? Então quer dizer que você vai ter que dar um empurrãozinho nessa nota para poder ganhar um destaque, tá ok? Então, seguindo, como o nosso foco é canto coral, não sei se vocês lembram, lá atrás eu falei que as vozes femininas ficam na parte de cima, na clave de sol, tá? Então, tudo que está aqui em cima é das vozes femininas, tá? E aqui embaixo, na clave de dó, perdão, na clave de fá, nós temos as vozes masculinas, certo? Então, observem que aqui, no início, essa aqui é uma partitura para canto coral e piano, tá? Por isso que tem as notas em cima aqui, ó, tá ok? Então aqui é o seguinte, a melodia do piano, ela está sendo executada naturalmente na mesma parte que são executadas as vozes femininas, tá? Na parte de baixo seriam os baixos, que você usaria no piano, se fosse o caso, tá? Para dar o peso das notas. Então, por exemplo, esse si bemol com a nona aqui, eu poderia aqui, por exemplo, se fosse o caso, ter um baixo de si bemol, tá? Então aí eu teria aqui 2 notas iguais, uma em cada oitava, para simbolizar para o tecladista ou pianista que seja, né? Que eu teria um baixo aqui, oitavado, para poder dar um peso nessa nota de si bemol com a nona. Como não tem, então o piano vai executar só a melodia que está aqui em cima.
mais nada, não tem nota aqui para baixo para ele poder fazer. Então a nota que ele faria seria o si bemol com a nona, o mi bemol com o si bemol, tá? E assim sucessivamente. Então, partindo desse princípio, já que nós já temos consciência disso, vamos seguir. Então, seguiu a melodia. Por que eu citei essa questão do piano fazendo melodia em cima, vozes femininas e vozes masculinas? Observem que aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4. O quarto compasso tem um símbolo de pausa, tá? E esse símbolo de pausa está dizendo que ele vai ficar 4 tempos parado. Ah, como é que eu sei que 4 tempos parado, professor? É fácil. Tá vendo esse Czinho aqui, ó? Uma aula de partitura que eu dei lá atrás, eu expliquei que quando tem um C desenhado no início da pauta, quer dizer que esse compasso é de 4x4, ok? Então, se ele é 4x4 e tem uma pausa aqui, automaticamente não tem nota nenhuma, só tem uma pausa, então automaticamente esse compasso vai ficar os 4 tempos, são 4x4, então vai ficar 4 tempos sem fazer nada, tá? Partindo dessa ideia, significa que no início do louvor os varões não cantam, tá? Por que eu estou falando isso? Normalmente quando se canta esse louvor em vários lugares, né? Vocês já devem ter visto numa igreja de um ou de outro, você foi visitar, estava de férias, foi passar férias numa outra igreja e viu cantando esse louvor lá e entrou cantando todo mundo, né? O pessoal meteu a bota e foi embora junto. Tá errado, tá? Quem começa são as irmãs, ó. Tá vendo que as notas aqui, ó, para cima e para baixo são iguais? Contralto e soprano, tá? As duas vão fazer exatamente a mesma coisa, que a gente chama de uníssono. Então aqui, esse trecho especificamente não tem separação de vozes, tá? Tanto as contraltos quanto as sopranos vão cantar exatamente a mesma coisa. Então, quem começa cantando são as irmãs, tá? Então, vai seguir, ó. A palavra de poder, saiu do seu trono, tarará, parará. Então, seguiu o louvor, tá? Então, até o compasso 8, até o início do compasso 8, não tem varão cantando, tá? Que fique claro isso aí, ok? A partir desse compasso, vai ter uma pausa, tá? Uma pausa de 2 tempos e meio, mais meio tempo, e aqui vai entrar os varões cantando, tá? Aí, naturalmente, observem que segue na mesma linha, ó. Tanto as irmãs na clave de sol, quanto os varões na clave de fá, aqui embaixo, estão cantando exatamente a mesma nota. Então, continua sendo uníssono. Aqui também não tem separação de vozes, tá? Toda vez que vocês virem as notas assim, ó, com um ganchinho para vir, uma haste para cima, uma haste para baixo, aí eu falando leigo, né? Uma haste para cima, uma haste para baixo, exatamente na mesma nota, como se cada um estivesse puxando numa direção, significa que as duas vozes que estão nessa linha estão cantando exatamente a mesma coisa. Então aqui não tem separação de vozes, tá? Ah, professor, mas eu aprendi a fazer uma voz e ficou lindo. Você vai cantar com partitura? Não faz não, tá errado, tá bom? Não faça. Observe um detalhe. Eu vou cantar o louvor na minha igreja com o grupo da minha igreja, certo? Certo. Tá todo mundo partiturado? Tá todo mundo partiturado. Então não inventa moda, tá bom? Ah, mas lá na minha igreja o responsável do meu grupo falou que eu podia fazer essa voz. Tá tudo certo, tá? Eu não vou aqui falar que o seu responsável tá errado. Minha função não é essa, tá? Eu estou mostrando para vocês que a partitura está dizendo que você vai cantar a mesma coisa que o soprano, contralto, tenor e baixo. Porque as vozes são as mesmas, tá? Está escrito ali que é a mesma coisa. Então, não tem o que discutir aqui, tá? Não estou inventando nada. Nós estamos lendo o que está escrito aqui. Certo? Concorda comigo? Se não concorda, não tem problema não. Se não concorda, você está errado. Mas brincadeira, tá? Mas, enfim, falando sério agora. Se você não concorda, infelizmente você está errado, tá? Porque a partitura está dizendo que as vozes são iguais, então não tem discussão. A diferença é que as irmãs normalmente cantam com um timbre mais agudo ou mais fino, né? Dizendo em termos leigos, e os varões cantam com um timbre mais grosso, que a gente chama na música de mais grave, tá? Que é aquele som um pouco mais fechado. Então você vai perceber que tem um varão cantando, porque o som da voz é um pouco bem diferente, é a voz mais grossa, tá? Por falar em voz mais grossa, deixa eu dar uma dica interessante aqui também. Eu já tive em igrejas, né, responsável em grupo de louvor de igrejas, que determinada irmã cantava com a voz grave, tá?
eu lamento informar que você está cantando errado, tá? Ah, mas meu timbre de voz é grave. Tudo bem, mas você cantar igual um varão tá errado, tá bom? Então, assim, eu entendo que você tem uma voz mais grave que as demais, tá certo, tá? Não tem nada de errado nisso, não tem pecado nisso, tá? Não existe erro musical nisso. O que existe erro musical é você vai chegar num trecho que a sua voz não alcança uma região mais aguda e você vai engrossar a voz e vai cantar igual um irmão do naipe baixo. Tá erradíssimo. Erradíssimo. Não faça isso, tá? É melhor que nesse trecho você não cante do que você cantar com a voz grossa, tá? Senão daqui a pouco você tá lá no louvor fazendo repetição de varão, tá? Aí a vaca vai pro brejo mesmo, tá bom? Porque vai ficar esquisito, tá? Por exemplo, você pega um trecho lá, igual, por exemplo, o louvor começou a palavra de poder, só as irmãs cantando. Aí você imagina aquele monte de irmã cantando, com aquele agudo lindo, né? Aquele lá no meio. Opa, tem um varão cantando. Aí você olha, só tem as irmãs mexendo a boca. Tem um negócio errado, não tem? Fala a verdade. Tá? Tô falando isso para as irmãs, assim, não fica chateado comigo não, irmã. Tá? Se é o seu caso, não fica chateado comigo. Existe uma técnica chamada falsete, tá? Mais para frente, se a gente tiver oportunidade, nós vamos abordar alguma coisa aqui. Eu vou preparar um grupinho de vozes para poder cantar um trecho de um determinado louvor e nesse trecho as irmãs vão usar um falsete para as irmãs entenderem tanto, e os varões também, tá? Existe falsete para varão também. Para os irmãos entenderem como é que você faz para impostar a voz, tá? Ou seja, você vai colocar a voz numa determinada região sem se esgoelar para chegar naquela altura, tá? Por quê? Quando você não usa falsete, você vai subir com a voz natural. A sua garganta alcança aqui, certo? Aí você pega uma sopranino, por exemplo, a garganta dela já vai lá no topo, já passou da linha de marcação. Então, assim, ela faz isso de forma natural, tá? E se eu não tenho uma voz, um padrão de voz igual ou parecido com o dela, naturalmente eu não vou conseguir chegar lá naquela altura. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou impostar minha voz usando uma técnica de falsete, que ela vai levar a minha voz para a região aguda, que é o que eu preciso, tá ok? Ela vai chegar no tom e vai se manter na linha de subida, só. Aí, assim, quantos andares que ela vai subir, aí é outra conversa. Então, assim, se eu tiver 3 irmãs usando um falsete e essas vozes, teoricamente, chegariam até o segundo andar, quando eu estiver usando as 3, é como se eu fizesse uma ponte de uma com a outra. Então, naturalmente, uma faz um tipo de escadinha. Quem está longe ouvindo, ouve uma voz só, porém, lá naquela altura que a sopranino fez, tá? Talvez não com tanta perfeição, naturalmente, né? Porque não é um timbre de voz seu, tá? Mas você conseguiria colocar uma voz dentro de um padrão que, para quem está ouvindo, parece que você chegou lá naquela altura. Mas não, tá? O falsete, ele causa essa sensação, fica uma coisa agradável de se ouvir e não esguela, tá? Não força suas cordas vocais, tá? Se você tem forçado, toma cuidado que você pode arranjar um problema nas suas cordas vocais futuramente e não conseguir cantar bem igual você canta hoje, tá? É uma dica que eu vou deixar aqui para a gente poder seguir. Então, vamos lá, seguindo. A partir do momento que eu peguei aqui, então, ó, vamos voltar aqui, no haja luz, tá? Aqui está o uníssono, certo? Aí a partir de sua glória estendida no céu, aqui, ó, do estendida em diante, do esten ainda é uníssono, tá? Dida no céu. Daqui para frente começa a separar as vozes. Observem que no dida no céu, as notas se separam. Observem aqui, ó. Tá vendo que as notinhas aqui em cima estão separadas? Dos varões também. Então aqui já apareceu soprano e contralto separado. E aqui embaixo já apareceu tenor e baixo separado. Certo? Vamos seguir. Estendida no céu. No céu, quando chegou na palavra céu, você tem uma nota, tá? Aí tem parecendo uma pontezinha, tá vendo que tem um risquinho de um ponto para o outro? Isso se chama ligadura. Para que isso serve, professor? Se você vai esticar essa nota, que está valendo aqui 1/4 de tempo, tá? E vai juntar com essa nota que está aqui na frente, que está valendo 2 tempos, tá? Isso eu estou falando da nota de cima, tá?
A nota de baixo, ela vale 3 tempos porque ela está pontuada. Aliás, o ponto é para as duas, perdão, me desculpem, tá? Então aqui, ó, meio tempo, aliás, 1/4 de tempo, mais uma nota de 2 tempos mais 1, que seria 3, tá? Então seria 3 tempos e meio, mais a pausa aqui, ó, tá? Aí a pausa é de 1/4 de tempo, mais 1/4 de tempo que está juntando essas duas aqui e vai fechar o compasso que está aqui na frente. Então, só explicando aqui, de repente eu tenho errado um pouquinho na fração aqui, mas a ideia aqui é só você entender a ligadura, tá? Eu confesso que eu não estudei essa partitura hoje para poder dividir essa fração redondinha aqui, tá? Vamos só arredondar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, essas duas vai valer um tempo, essas duas vai valer um tempo, essas duas vão valer um tempo, essas duas vão... então é isso mesmo, tá? Aqui não é 1/4 de tempo, não. Aqui é meio mais meio, tá? Então, a nota aqui é meio tempo, não é 1/4 de tempo. Já corrigimos, tá? Uma dica para você identificar isso aí de uma forma prática, tá? O professor contou 1, 2, 3, 4 ali, uma doideira ali. Não, tem doideira não, tá? Nós falamos que o compasso é de 4x4, certo? Então eu preciso ter 4 tempos dentro de cada compasso, certo? Então aqui nós temos o compasso 11, aqui ó, já entra o compasso 12, compasso 13 e fechou ali, certo? Embaixo já entra o compasso 14. Então no compasso 11, ele tem que ter 4 tempos, concorda comigo? Então, ó, se eu juntar essas duas primeiras notas, essa mais essa vai dar 1, essa mais essa vai dar 2, essa mais essa vai dar 3, essa mais essa vai dar 4. Então, eu acho que esses 4 tempos. Então, é o seguinte, se eu tenho que juntar as duas para dar 1, naturalmente as duas valem meio cada uma. Pronto? É um macete, tá? Naturalmente, assim, existem outras regras para se chegar nisso, aí nós não vamos entrar nisso, que não é o foco da nossa aula de hoje. Ok? Seguindo, a ligadura vai fazer esse processo, então ele vai pegar esse meio tempo que está aqui, mais 2 tempos e meio, mais 3 tempos no caso aqui, tá? Então, você vai segurar essa nota por 3 tempos e meio, ponto final. Aí vai vir a pausa, etc e tal, e você segue dali para frente, tá? Na parte de baixo, nós vamos ter a mesma coisa, porém aqui está um pouquinho mais complexo. Por exemplo, eu vou pegar essa nota mais essa, tá? Ó, acompanha comigo, essa notinha mais essa nota vai ser ligada, tá? Então aqui eu vou executar isso aqui, tá? Quando eu terminar de executar isso aqui, eu vou executar isso aqui, tá? Então assim, essa ligadura quer dizer que eu não vou ter intervalo entre essas notas, ok? Aí esse céu aqui, ó, ele, no caso dessa nota do tenor que está aqui em cima, ele vai segurar essa nota mais até aqui, ó. Tá? Então vai ser meio tempo, certo? Mais 2 tempos. Correto? Então deu 2 tempos e meio, certo? Mais essa nota aqui, 3 tempos e meio, que foi exatamente a mesma coisa que está aqui em cima. Tá? Fez a mesma coisa que o soprano e o contralto. A diferença é que a nota que está sendo executada é outra, tá? Por que foi as duas ligaduras? Porque essa nota e essa são iguais e essa aqui é diferente. Então, essas duas notas aqui é Sol, tá? E essa notinha aqui na frente é Fá, tá? Então, assim, se as notas fossem exatamente iguais, a ligadura seria daqui até aqui, direto. Não teria essa no meio. Como as notas são diferentes, então você vai fazer essa nota junto com essa. Quando terminar, você já vai migrar para essa. Então, você vai estar em Fá e vai descer. Aliás, você vai estar em Sol e vai descer o tom para Fá, tá? Você faz aquela curva no som, tá? Porque é interligado. Quando tem ligadura, é assim que a gente trabalha, certo? Vamos seguir. Eu vou pular alguns trechos, porque se não tem nada de especial poder passar, não tem necessidade de a gente ficar preso nela, ok? Aqui na frente, ó, no compasso 20, tem outra ligadura, tá? Só que observem que essa ligadura começou aqui atrás, ó, tá? No compasso 19. Então, ó, a nota começou aqui, tá? Aí entra a ligadura e vai seguir com ela aqui. Aí aqui é o mesmo caso, ó. A nota era uma,
A nota aqui era Dó, tá? Aí você seguiu, aqui ele virou Ré, aí o Ré, no caso, é bemol, entrou um biquadro, então ele virou Ré natural, ok? E do Ré, desse Ré natural, depois voltou pro Ré sustenido de novo, Ré bemol de novo, tá ok? Então, só tomar cuidado com isso aí. Os detalhes aqui são bem simples, eu peguei esse louvor porque ele não tem muita coisa para se explicar, tá? É mais questão, assim, de cuidado mesmo, tá? E só prestar atenção em questão das ligaduras, quando você vai ligar uma nota com a outra, né? Que, quando a nota é diferente, você fazer a queda ou a ascensão, né? A subida, tá? Não vai ter muita coisa diferente, não. Deixa eu só pegar um detalhezinho que eu achei aqui. Esse símbolozinho que está aqui, ó, tá? Parece um jogo da velha, só que ele tem uma ponta para cima, uma ponta para baixo. Chama biquadro, tá? Quando você tem um biquadro atrás de uma nota, né? Quando ele antecede uma determinada nota, ele tira a função que a partitura está fazendo para essa nota. Por exemplo, nessa partitura especificamente, nós temos aqui, ó, o Sol é bemol, tá? E o Dó, no caso aqui, é bemol, tá? Nesse caso, nesse trecho que a gente está, ok? Então, assim, quando eu tiver um biquadro e a nota desse biquadro for um Dó, que teoricamente seria bemol, ele perde esse bemol. Então, ele passa a ser natural, ok? É só isso. Estou falando porque aqui em cima, ó, observe que os bemóis estão em lugares diferentes. Aqui a gente já mudou de tom, tá ok? Então, só para vocês não se perder aí, tá? Aliás, não mudou de tom não, gente. Desculpa. Desculpa. Eu li errado. Eu li uma coisa e falei outra, tá? É o mesmo tom. Mas é isso, tá? Se o bemol que antecede a nota, aliás, o biquadro que antecede a nota, ele tira os acidentes daquela nota, tá? Então, se por acaso a nota é bemol ou ela é sustenida, ela deixa de ser, ela passa a ser natural, tá? E vice-versa. Vamos seguir. Tem mais um detalhezinho que eu queria ver aqui para baixo. Ah, sim. Esse símbolozinho que tem aqui, ó, tem o número 1 e o número 2. Isso aqui quando a gente vai repetir um determinado louvor, tá? Então, cadê onde é que começa? É isso mesmo. É isso mesmo. Então é o seguinte, ó, a gente cantou esse pedaço aqui, seu compasso 52, 53, 54, 55. Quando chegou no 55, observe que está aqui, ó, o mar se abriu, certo? Ele vai voltar aqui em cima, ó. E vai voltar aqui, ó. Israel passou, tá? Tá vendo que aqui, ó, no início da partitura tem duas barrinhas, aliás, no meio da pauta tem duas barrinhas. Quer dizer o seguinte, que aqui termina um trecho e inicia outro. Então, lá atrás, aqui atrás, no caso, tem as duas barrinhas, tá? E lá embaixo tem o trecho. Aí você vai vir, ó, o 52, 53, 54, 55. Cantou o 55, você vai voltar lá em cima, o mar se abriu. Você vai voltar aqui, cadê? Aqui, ó, 35, você vai voltar no compasso 36. Vai cantar tudo de novo, tá? Só que aí o detalhe que vai acontecer é, quando você chegar aqui, ó, tudo isso pela palavra do Senhor. Aí terminou aqui o compasso 54, em vez de você entrar no 55, você vai entrar no 56, que vai fazer essa repetição e vai encerrar o louvor. Tá ok? Então, desse louvor para a parte de canto coral, que eu precisava explicar era isso, tá? Eu não vou me delongar mais nessa partitura, porque eu acredito que a gente já conseguiu entender o que era necessário, né, desse louvor especificamente. E, naturalmente, assim, a gente vai trazer mais para frente outros detalhes, né, com mais alguns detalhes agora já voltado para instrumento, tá? A gente vai abordar também alguns outros assuntos que eu acho interessante para a execução desse louvor
só que voltado para a parte instrumental, tá? Então, devo pegar a partitura de algum instrumento aí específico para dar algumas dicas. Mas, assim, só para vocês ficarem um pouco tranquilos, execução de partitura, a gente precisa conhecer os símbolos que tem nela, tá? Não adianta eu querer executar uma partitura sem conhecer os símbolos que tem ali, tá? Então, por exemplo, quando você vê numa partitura escrito P, que é de piano, né? MF, F, FFF, eu tenho que saber o que esses símbolos significam, tá? Um símbolozinho que aparece em algumas partituras, que não é muito comum, mas aparece em algumas partituras, que é um chapéuzinho com um ponto embaixo, que é chamada de fermata, né? Essa fermata ela vai ser usada quando você tem um regente, tá? Ou um maestro. Então, assim, ele vai segurar a mão estendida ali até que ele acha assim, tá bom de execução. Aí ele encerra e para todo mundo junto com ele. Então, quando você for executar uma fermata e você tiver um regente ou um maestro, que seja, é muito importante que quando você entrar nessa nota, esquece que tem partitura, porque a partitura acabou, tá? Então você vai focar na mão do maestro ou do regente que está lá. Então ele levantou a mão e segurou, você vai manter essa nota lá até ele finalizar, tá? Ele finalizou, você corta na hora, tá? Por que é importante isso? Porque às vezes a pessoa tem mania de tocar agarrado na partitura, aí tá olhando partitura, o maestro está lá regendo e está olhando partitura. Então assim, para que serve um maestro ou um regente num caso desse? Ele vai dar comandos para você imprimir dinâmicas. Por exemplo, ele quer que o grupo cresça, ele quer que o grupo diminua, ele quer que o grupo vá com calma, entendeu? Aí você vai com calma, você tem que começar a diminuir um pouco a cadência do que você está executando. Porque às vezes você pega um louvor e já começa, então você tem que dar uma... Se ele perceber que o louvor está acelerado, está corrido, ele vai dar essa dica para você dar uma segurada. Então, observar o maestro é fundamental para que você consiga ter uma boa execução. Por exemplo, se vocês tiverem no Manaim, seja Domingos Martins, aqui de Guarapari, ou de qualquer outro Manaim do Brasil, né? Ou um evento especial que envolver muita gente, o grupo de louvor do Manaim for atuar ali, vocês podem observar que vai ter alguém próximo do grupo ali dando comandos para o grupo. Por quê? Para você manter uma certa dinâmica. Porque vai ter louvores, por exemplo, que... Aí você pode falar assim, professor, mas o louvor já vem com a dinâmica, a partitura já fala como é que é executado, como é que faz, como é que deixa de fazer e tal, então não tem necessidade de ter um maestro. Sim, para culto do dia a dia, tudo bem, né? Talvez você está num culto especial na sua igreja, talvez você não precise disso. Mas quando você pega um evento de grande porte, que você tem muita gente, a presença de um regente ou de um maestro faz diferença. Por quê? Porque às vezes assim, você percebe que naquele trecho específico do louvor, você vai dar uma suavizada nele, porque você vai criar um ambiente de comunhão. Dependendo do louvor, você vai dar uma como se diz? Vai executar algumas ênfases em alguns trechos. Não seria bem essa palavra, mas para vocês me entenderem, para você levantar a massa, vamos colocar assim, tá? Então, assim, o que seria levantar a massa, vamos colocar essa expressão assim, quando você precisa, assim, por exemplo, você percebe que a igreja pode glorificar mais naquele ponto. Então, assim, dependendo da ênfase que você dá, é como se você estivesse dando uma dica, pô, vamos soltar, gente, vamos glorificar, vamos agradecer a Deus e tal. Então, você, com certas ênfases, você traz a igreja para esse ambiente, tá? Então, grupo de louvor instrumentista tem que estar sempre atento a isso, né? Tocar louvor não é só você chegar ali, sentar a mão no instrumento e aconteceu. Não é assim que funciona, tá? Se você consegue imprimir certas dinâmicas, faz diferença no final da execução, tá? Você pega um culto, por exemplo, às vezes ele vai ser um pouco mais festivo, né? Às vezes você pega um culto de ceia, que são cultos mais alegres, um culto de glorificação, um culto de casamento, de formatura, são cultos mais festivos. Então, assim, dependendo da dinâmica que você imprime, né? O jeito que um baterista faz uma virada, ou o jeito que um tecladista faz uma determinada dinâmica no louvor, às vezes um violão, uma guitarra, um solo de sax, enfim.
Um detalhezinho que você acrescentou ali faz toda a diferença no final da execução de um determinado louvor. Então, é necessário conhecer essas dinâmicas, né? E você, às vezes, ter um regente ou um responsável de grupo que dá essa dica de execução para o grupo durante o louvor é interessante, tá bom? Bom, eu espero que essas dicas que eu dei hoje ajudem vocês no desenvolvimento de vocês, no dia a dia, né, das igrejas. Estudem, tá? Partitura. Na próxima aula eu vou voltar com alguns assuntos mais técnicos antes de abordar a parte de orquestra deste louvor, tá? Porque eu tenho contato com alguns alunos, eles têm questionado algumas coisas com relação à parte técnica, né? Inclusive um irmão até me fez uma pergunta um dia desse sobre abordagem sobre a música erudita, né, em determinados instrumentos, né, se seria possível ou não, origem de ritmos e tal. Então, assim, são coisas que a gente pretende abordar, sim, mas, assim, mais focado na nossa realidade do dia a dia, tá? Então, eu vou entrar com alguns assuntos diferenciados dentro dessa região de música, para a gente poder ter um contexto mais aprimorado, né? Saber exatamente o que a gente está fazendo e o que a gente pode agregar mais para melhorar o que a gente faz no dia a dia das nossas igrejas. Amém? A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus.